Mateus capítulo de número 6 e o versículo é o de número 33. No tempo 3, vamos ler todos juntos, amém? Combinado? 1, 2 e 3. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Podemos assentar? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, por se tratar de um culto voltado para a palavra, amém? As quais nós tratamos como a doutrina pentecostal, nós não vamos nos alongar, amém? Mas, queridos, nós acabamos de ler o evangelho escrito por Mateus, que o autor da Bíblia é Deus. Toda a Bíblia, o autor é Deus. Mas Deus selecionou 39, 40 escritores, dentre eles Mateus, para escrever o capítulo 6. Na verdade, todo o livro que leva o seu nome. Mas esse capítulo 6, ele aponta para a continuação do Sermão do Monte. Jesus vai fazer um discurso mais alongado, conhecido como Sermão do Monte. E é interessante, irmãos, esse capítulo 6 e o versículo de número 33 que nós lemos, que fala a respeito de buscar o reino de Deus. Amém? O que é o reino de Deus? É aquilo que o Senhor Jesus Cristo veio à terra para apregoar a respeito da sua criação. Em especial o homem, em especial o homem. Porque o reino de Deus, ele aponta para toda a criação. A prova disso é que lá, irmãos, vou falar a respeito do dilúvio, mas não se assuste. Quando Noé construiu o grande barco, e Deus direcionou os seus tripulantes, dentre eles estavam os animais, sim ou não? E a pergunta que não quer calar, o peixe entrou na arca? O peixe entrou na arca? Não, por quê, irmãos? Depois você me responde. Amém? Então, queridos, depois você me responde. Então, meus amados, quando o Senhor Jesus Cristo vem estabelecer o seu reino, o reino do Senhor Jesus não só é feito de seres humanos. O Senhor Jesus Cristo, ele fez o reino mineral, o reino natural, que aponta para a fauna e a flora, e em especial nós, os seres humanos. Escutem isso. E quando Jesus manda Mateus escrever, haja visto que Mateus foi testemunha ocular de Cristo. Os discípulos estão sentados. Eles estão então observando, porque é Jesus quem fala. E nesse sermão, Jesus faz questão de tratar, irmãos, aquilo que é conhecido hoje como a doença do século. Que doença é essa? A ansiedade. Jesus, antes de falar a respeito do seu reino, ele vai dizer: cuideis vós de não andar ansiosos, não é isso? Preocupados com o que haver de comer, com o que haver de beber, com o que haver de se vestir. Jesus já estava, irmãos, como está aqui hoje, e está no dia do arrebatamento. Porque presente, passado e futuro para Deus é a mesma coisa. Deus é um Deus atemporal. Você pode repetir, diga ao seu irmão: Deus é um Deus atemporal. Ele é o Senhor do tempo. Então ele já prevendo, irmãos, o estado atual da humanidade, ele já pede para que Mateus, ele não ordena, ele pede, ele é educado: Mateus, escreva: mas buscais o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quando Jesus escreve isso ao colégio apostólico, na ocasião ainda discípulos,
você vai observar que o apóstolo São Pedro, ele sempre foi o hiperativo de Cristo, o mais ousado, o mais atirado, aquele encorajado a fazer perguntas ao mestre, de tomar atitudes com o propósito de ver o crescimento, de ver a coisa dar certo. Pedro, melhor dizendo, ele tinha esse espírito de cooperatividade, irmãos, de proatividade. Pedro gostava de ver a coisa acontecer. E é interessante, irmãos, que certa feita, no evangelho escrito por Marco, se a mídia puder me ajudar, por gentileza, no capítulo de número 10 e o versículo de número 28, põe por gentileza Marcos 10, 28, palavra do apóstolo São Pedro. Olha o que Pedro vai dizer, irmãos, em Marcos 10, 28. E começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. 29, por gentileza. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, por gentileza, 30, que não receba 100 vezes tanto, já neste, olhe para cá, irmão, deixa eu me ater aqui. Apóstolo São Pedro, quando ele observa as palavras de Mateus, ou do próprio Jesus, na verdade, era Jesus quem ditava, Mateus redige, ele parou para olhar aquele fato. Porque Mateus sabia, ou melhor, Pedro sabia, que ia chegar uma hora da sua jornada, da sua caminhada, que ele iria ser pressionado a respeito desse assunto. Escute isso aqui. Às vezes nós ouvimos algo que não fica muito claro ao nosso entender. Às vezes, irmãos, é comum que por parte de um pregador, de um professor, num ambiente espiritual como este, você ouça alguma coisa que não seja muito clara no seu entendimento. Você não alcança o que realmente está sendo dito. E Pedro guardou aquilo para ele, igreja. Por quê, irmãos? Nesse mesmo capítulo 10 de Marcos, Pedro está acompanhando Jesus numa jornada. O colégio apostólico, ele está sendo formado. A essas horas, os 12 já tinham sido selecionados, entre aspas. Aí Pedro vai observar que um certo doutor da lei, 10 de Marcos, versículo de número 13, ou mancebo rico, ou jovem rico, popularmente conhecido, ele vai se aproximar de Jesus. Olhem para cá. E ele vai dizer a Jesus: bom mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Você vai ver que a Bíblia, irmãos, ela não se contradiz, e uma coisa vai linkando a outra. Esse moço conhecido como jovem rico, ele toma esta atitude porque versículos anteriores, ou melhor, o versículo 17, para ser mais exato, ele vai tomar essa iniciativa de se aproximar de Jesus. Ele se ajoelha e diz: bom mestre. Porque no versículo 13 acima, ele vai observar que Jesus, tomando a frente, protege as crianças e permite que as crianças se aproximem dele. 10, versículo 13 de Marco. Até aqui, quem está me entendendo? Capítulo 10 de Marco, verso 13. As crianças vão tentar se aproximar de Jesus e são impedidas. Jesus então diz: deixai-a vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. O mancebo rico, ao observar aquilo, ele vai se aproximar de Jesus, vai se ajoelhar, vai reconhecer ou chamar Jesus de bom mestre. E Jesus vai retrucar dizendo: quem é bom, senão o Pai que estás nos céus?
Observe isso aqui, irmãos, eu preciso parar para explicar isso aqui. Na cultura judaica, um mestre, uma vez lecionando, ele não podia, irmão, ser interrompido, a não ser que o propósito da reunião fosse dirimir dúvidas. Caso contrário, ninguém poderia se levantar, ninguém poderia se mover, e não se doa aqui as nossas mulheres, porque havia um grupo, então, que não podia, em hipótese alguma, irmãos, argumentar qualquer coisa. Que grupo é esse? As mulheres e as crianças. Você vai observar que na multiplicação dos pães e dos peixes, os historiadores apontam para 5.000 no mínimo, e eles dizem assim, fora mulheres e crianças, porque no censo, as mulheres e as crianças não eram contadas. Então esse moço, ele é criado dentro de uma cultura, possivelmente filho de alguém que pertencia ao Sinédrio, e ele talvez por ter curiosidade, necessidade, quem é que não tem necessidade de Cristo? Quem é que consegue chegar num ambiente onde ele está e fazer com que ele não estivesse? Agir de maneira como o Senhor Jesus Cristo não estivesse. É impossível você sentir a presença dele e não ter alguma reação, irmãos. E esse moço, ele estava agoniado. Por quê? Porque ele observava Jesus, sabia que Jesus era mestre, era doutor, era ensinador, e ele procurava uma forma de se aproximar. Quando ele vê o gesto do Senhor para com as crianças, ele pensou, essa é a minha hora. Esta é a oportunidade que eu estou esperando. Ele se joga aos pés do Senhor, de joelhos, e ele retruca, ele diz, ele lisonjeia com os lábios, ele diz, bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Jesus vai explicar a ele, e Jesus vai questioná-lo acerca das 5 leis morais do Decálogo, está escrito lá. E ele vai responder, tudo isto eu tenho feito desde a minha infância ou mocidade. Aí Jesus vai dizer a ele, ainda te falta alguma coisa. Pega tudo que você tem, dê aos pobres, me siga, e encontrarás um tesouro no céu. Leia lá. A Bíblia diz que automaticamente o semblante do menino cai. E ele se retira. Irmãos, quem está assistindo essa cena? Os discípulos. Porque para alguns, olha para cá, Jesus vai dar a opção de escolha. Para tantos outros, já não tem esta opção. Pastor, me explique isso melhor. Então o Senhor, ele me obriga a servi-lo. O Senhor obriga a uma... Irmãos, ele é tão Deus, que ele nos dá o tal do livre-arbítrio. Pastor, o que é o livre-arbítrio para o crente? Eu vou falar na ótica de Deus. Nem sou digno, mas eu vou falar. A pessoa, quando tem convicção de quem a chamou, o propósito pelo qual ela nasceu, ela não se preocupa. Eu estou falando de pessoas que já alcançou o nível da convicção. Porque se você tem dúvida, ou se você não tem destino, qualquer carapuça você veste. Qualquer lugar está bom. Para quem não tem destino, qualquer lugar está bom. Mas para quem tem a convicção da sua chamada e o propósito pelo qual nasceu, esta pessoa não vai se conformar com qualquer coisa. Olhe para cá. Porque proposta, todo dia nós recebemos muitas. Mas quais nós devemos abraçar? Quais nós devemos nos enquadrar? Não era fácil para os discípulos, irmãos. E eu vou provar isso aqui à luz da palavra.
Pedro está assistindo a cena do mancebo, que era muito mais sábio no sentido de conhecimento que ele. Pedro está iniciando, o homem rústico, para muitos indouto, porém Pedro está disposto a aprender. Deus não está preocupado com o nível do nosso conhecimento. Deus quer saber quanto mais você está disposto a aprender. E essa questão de aprender requer renúncia, compromisso, dedicação, abdicação. E eu vou te dizer, irmãos, quem se enquadra nessas coisas não vai agradar a todo mundo. Deixa eu repetir. Se você está disposto a seguir o trilho que Jesus tem nos colocado, e Ele não nos dá fardo maior do que aquilo que a gente pode sustentar. Se Ele está te chamando por um propósito, meu irmão, racha o bico da glória, o reverencie, porque quem te chamou, Ele é poderoso para te capacitar. É comum, após, segura que você já vai dar glória. É comum para aquele que é chamado não se sentir capaz, não se sentir indigno. Não é que eu sou tímido, não me chama pelo amor de Deus, mas aquele que te chamou. Se for o homem, você não vai. Se for o homem, você não vai permanecer. Certa feita havia um conluio a respeito da chamada da igreja primitiva. A igreja primitiva avançava e quem não queria, que era inimigo do crescimento, se levantava. Aí certa feita o rabino Gamaliel, tomando a palavra, disse: meus irmãos, escute só uma coisa, eu já estou quase no fim da minha vida, mas o pouquinho que eu vi muita coisa. Uma coisa eu tenho certeza: se esta obra é de Deus, ela vai perdurar. Se não for de Deus, ela não vai permanecer. Levanta a mão quem tem mão para levantar. Quem tem convicção da sua chamada, vai até o fim. Doa quem doer. Levante-se quem quiser se levantar. Se foi Deus que te chamou, pode rachar o bico e dar glória, porque você vai até. Só para quem crê, irmãos, é só para quem crê. Escute isso aqui. Pedro, então, ele vai chegar para Jesus, vendo a atitude. Olhe para cá, queridos. Você que pensa que as suas ações não influenciam, você que pensa, nós somos observados a todo tempo. Diga isso para 2 ou para 3. Você é, eu sou observado a todo tempo. Escute isso aqui, principalmente os que têm fala mansa e que fala bonito, irmãos. Eu sou novinho, mas eu ainda peguei um discurso de Leonel Brizola. Grave isso aí, Robson. Leonel Brizola no Maracanãzinho, irmãos. Ele convenceu todos. Quando você vai num clássico, por exemplo, dos milhões, que é Flamengo e Vasco, a jogada dos flamenguistas não convence a dos vascaínos. A jogada dos vascaínos não convence a do flamenguista. Mas Leonel Brizola, irmãos, colocou um Maracanã inteiro de pé. E todos aplaudiram o Leonel. Quem tem fala mansa, quem tem facilidade na fala, carrega muitos. Diga para o seu irmão: cuidado, observe, ore, peça a Deus para confirmar. Bota o novilho por dentro, pede para molhar por fora. Não embarque em qualquer coisa. É só para quem crê, irmão, só para quem crê. Mas deixa eu voltar aqui, irmãos, olhe para cá. Apóstolo Pedro está observando aquele moço que falava bonito. Apóstolo Pedro está observando aquele moço que respondeu ao pastor Anderson a respeito das 5 leis morais do decálogo, a saber, os 10 mandamentos de Êxodo 20. Apóstolo Pedro se convenceu: peraí, se ele negou, se ele deu as costas e o mestre permitiu, e eu que estou passando prova, e eu que estou nessa prova aqui seguindo ele, por que eu não posso recuar? Já sei, vou botar Jesus no estreito. Aí Pedro chega para Jesus e diz: bom mestre, verso 28 de Marcos 10. E nós, que temos deixado tudo para te servir. E nós que temos largado tudo para te servir. Diga para o seu irmão aí: Verinha, está me ouvindo? Fala para o Rômulo aí, diga: pergunta absurda. Mais uma vez, pergunta
absurda. Olhe para cá, irmãos. Jesus já está no sermão. E na cronologia bíblica, você vai observar que uma das primeiras, ou dos primeiros encontros de Pedro com Jesus, para quem se lembra, Lucas escreve o capítulo 5. Quando Pedro está frustrado, após uma noite inteira, nada, Jesus se apresenta. Pedro não tinha nada, Pedro não tinha compromisso, Pedro vivia a sua vida. Escute isso aqui, irmãos, isso aqui é para crente sair daqui hoje, irmãos, dando glória a Deus misturado com aleluia, porque eu estou debaixo de uma revelação aqui, eu vou entregar tudinho aqui hoje. Escute isso aqui, irmãos. Pedro não tinha compromisso com escola bíblica, culto de doutrina. Pedro não era dizimista, Pedro não queria saber de culto nenhum, mas Jesus chegou e ele estava frustrado. Diga para o seu irmão, nunca se esqueça na maneira que Jesus te encontrou. Eu nunca vou me esquecer, irmão. Por isso que eu sou meio fanático por Jesus. Irmãos, eu nunca vou me esquecer. Aí ele chegou, encostou, aí falou: Pedrinho, quero usar o teu barco. Porque tem gente que quer milagre, mas não quer fazer nada. Tem gente que quer milagre, mas não quer doar nada. Tem gente que quer milagre, mas não quer ter compromisso. Mas eu vou usar o teu barco. Ele não deu opção a Pedro. Ele pediu o barco e Zé Fini. Pedro cedeu o barco. Aí Jesus deu a segunda ordem. Repete comigo. Primeira ordem, empréstimo do barco. Segunda ordem, vai mais um pouquinho. Diga para o seu irmão, acorda mais cedo. Abre mão do francês. Abre mão daquela manteiga de garrafa. Abre mão daquele queijo coalho. Abre mão daquele... Ai. Se você não abrir mão, você não vai ver milagre. Diga para o seu irmão, se esforça mais um pouquinho. Sai da margem. Molha mais os pés. Que chegue nos artelos. Que chegue no joelho. Que molhe os lombos. Até não dar pé. Quem está aqui para receber? Diga para o seu irmão, se dedica mais. Se esforça mais e verás a glória de Deus. Pedro então cede o barco. Agora Pedro atende a segunda ordenança. Qual foi a segunda ordenança? Vai mais um pouquinho. Catuca 2 ou 3, diga, vai mais um pouquinho. Se dedica um pouquinho. Diga para ele, está pertinho a vitória. Diga, está pertinho a vitória. Pedro então atende a segunda ordenança. Olhe para cá, querido, já estou encerrando. Então o barco de Pedro vai mais um pouquinho. Olhe para cá. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus disse assim para Pedro: lança a rede. Eu disse aqui para a igreja que o reino de Deus não é só a humanidade. O reino de Deus, ele começa na igreja, porque aqui Jesus é rei. Quem acredita? Aqui Jesus é rei. Quem concorda? Mas logo, logo, todo olho, irmãos, toda língua, todo joelho vai ter que olhar, vai ter que declarar e vai ter que se dobrar. Pode não se dobrar aqui hoje, mas naquele grande dia vai ter que se render. Até a morte vai correr, meu irmão, porque Ele é rei, Ele é soberano. Quem concorda, dá um sinal aí, pelo amor de Deus. Escuta isso aqui, irmãos. Quando Pedro lança a rede, o rei dos reis dá ordem aos peixes. Rede por cima, peixes por baixo. A pergunta de Pedro já era um absurdo, porque sem compromisso Deus honrou. Se sem compromisso Deus abriu porta, sem compromisso Deus curou, sem compromisso Deus tirou filho da boca de fumo, sem compromisso Deus abriu madre. Imagina agora que está firmado com Ele, imagina agora que está compromissado, imagina agora que você está se dedicando a Ele. Pergunta, diga absurda, diga pergunta absurda. Quer mais? Vem comigo, Mateus 17, 24. Pode me ajudar, mídia? Mateus 17, 24. Está na tela. E chegando ele a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam o quê? Cobravam o quê?
as de dracmas. E disseram: o vosso mestre não paga as de dracmas? Versículo 25, por gentileza. Disse ele: sim, mas não foi um sim convincente. Entrando em casa, antes de Pedro abrir a boca, diga para o seu irmão: Deus sabe, Deus conhece a minha, bate no peito, a minha e a sua, ou as suas, ou as minhas necessidades. Aí ele vai perguntar: Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Por gentileza, 26. Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo então, estão livres hoje? Estão livres hoje? Por que Jesus diz isso, irmãos? Jesus é filho de quem? Diga: de Davi. Diga: Jesus é filho de... Lembra do cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, me socorre. Quem lembra disso? Por quê, irmãos? Jesus é da linhagem de Jessé, da raiz de Davi. Escute isso aqui. Quando Davi derruba Golias, ele fica livre do incenso, irmãos. Do censo, melhor dizendo. Luz, água, telefone, Wi-Fi à vontade, gás encanado. Jesus vem da linhagem, toda a casa de Davi está isento desse imposto. Só que Jesus vai tomar uma atitude nobre. E eu quero ler contigo. A pastora me antecipou, eu vou com ela. Próximo versículo, por gentileza. Mas, para que não escandalizemos, para que não entremos em contenda, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir. Abrindo-lhe a boca, encontrarás um estéter. Toma e dai por mim e por... Jesus precisava pagar? Jesus precisava pagar? Tem coisa que você não vai precisar fazer. Quem está entendendo? Mas eu estou na minha razão. Abra a mão da tua razão. Se está no teu alcance, diga para o seu irmão: faça. Aquilo que não é possível, diga para o seu irmão: ore. Ore. Irmãos, nesse período aqui de 15 anos, eu já abri mão de muita coisa, irmãos. Estou falando disso aqui agora. Estou falando disso aqui. Os irmãos um pouquinho mais antigos lembram de uma Kombi que nós compramos. O valor da Kombi ficou tratado em 12 mil reais, pagamos 8 parcelas. Na 8ª parcela, a época de fazer a vistoria, fomos lá para Santa Luzia fazer a vistoria, o Detran da Santa Luzia, sendo a cidade. Chegou lá, irmãos, cercaram a Kombi, um delegado me leva para dentro da cabine do Detran, e ele só pediu o meu CPF, me empresta a sua habilitação. Eu entreguei a habilitação a ele. Daqui a pouco ele volta, me entrega a minha habilitação e diga: pega essa Kombi e some daqui. Eu perguntei por quê. Ele: olha, esse vidro não é dela, esse... Foi apontando as coisas, o motor pelo menos era. Esse vidro não é dela, isso aqui não é... Sabe, a Kombi está toda trepada, meu pastor. Ainda está com um decalque da igreja, o senhor não tem vergonha? Eu falei: não, eu estou pagando ela ainda. Acabei, não passou nem para o meu nome ainda. Aí ele baixou a bola e falou: olha, se o teu nome tivesse no SPC e no Serasa, tu ia sair algemado daqui. Para isso que ele pediu o meu documento e levou para dentro da cabine. Aí ele volta e fala: ó, como o senhor está limpo, porque homem de Deus tem que andar, pega essa Kombi e some daqui. Não rode com ela, senão o senhor vai passar vergonha com os seus fiéis. Eu voltei com a Kombi, fui até a pessoa que nos vendeu, falei para ele: já te paguei 8 mil. Eu não vou ficar andando com essa Kombi com os fiéis. Eu não peguei essa Kombi para ganhar dinheiro, embora se fosse um trabalho honesto. Eu não peguei essa Kombi para ficar dando rolezinho. Eu peguei essa Kombi para a obra de Deus. Toma aqui. Dei o documento a ele, dei a chave a ele. Quem é mais antigo sabe que eu fiz isso. E nunca mais abordei aquela Kombi. Quem está entendendo? Até pouco tempo agora, irmãos, cadê a Ingrid? Está ali a Andréa Coração, que é sogra do Leandro. Nós adquirimos um segundo carro, irmãos, um Celta. O Leandro.
Então, queridos, esse negócio, né, desse envolvimento, sabe por que eu estou falando isso aqui? Que é para a gente ser menos emotivo. Preste atenção nisso aqui. Tem muita gente agindo na emoção aqui, irmãos. Depois quer reclamar. Depois quer que o pastor feche gabinete para resolver. Se você entrar no problema, resolva o seu problema. Aí tem irmão que não quer mais vir à igreja, porque está devendo um, se desentendeu com o outro. Precisa de editar não, Robson, deixa isso aí. Vai servir para outros lugares também. A gente faz os nossos negócios financeiros, não consulta o pastor. Depois o pastor tem que parar gabinete, os irmãos têm que se entristecer, o pastor tem que resolver. E com isso pessoas saem da igreja, irmãos. Quem está entendendo? Aí eu cedi o carro para um pastor, porque é uma filha excepcional. Aí não, eu te pago em doses homeopáticas, diluída. Eu vi a situação do cara, já tinha um carro, passei o carro para ele. Até hoje eu não recebi. Até hoje. A glória do nome do Senhor, foi resolvida a questão com o Leandro. Eu falei para ele que só aceitava a transferência após eu pagar a última boleta. Eu já tinha resolvido a questão com o Leandro e o carro preso lá com o cidadão. Sabe o que ele fez, irmão? Foi embora para Paraíba e vendeu o carro para outro. O que eu vou fazer? Vou ligar para a esposa? Vou lá no pastor dele reclamar? Não, foi negócio de homem. Então, quando você fizer o seu negócio, ore antes de fazer o negócio. Se vai emprestar, trate com a pessoa. Diga para ela, se der ruim, vamos resolver da melhor maneira. A falta de maturidade tem expulsado muita gente da igreja. Quem está entendendo o que está sendo dito aqui? Está machucando alguém aí? Pata de galinha mata pinto? Mas recebe essa palavra, irmão. Sabe o que sábio Salomão diz? Se você decidir emprestar alguma coisa a alguém, se vai se colocar como fiador do seu irmão, segura a causa. Salomão disse que se seu irmão não tiver condição de pagar, você não pode oprimi-lo. Não oprima. Faz melhor, se está sobrando, dê. Se a pessoa tiver bom senso, ela vai te devolver. Se não devolver, ela não vai ficar com o ranço do devedor. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aí, querido, Jesus vai lá e paga o dele e paga o de... Paga o dele e paga o de... A pergunta que não quer calar. Cabia uma pergunta como esta de Pedro ao Senhor Jesus? Sem compromisso, Jesus honrou. Com compromisso, Jesus honrou. Agora, para finalizar, queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Verso 6, por gentileza. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta. Eu quero ver dinheiro que pague isso aí, irmão. O preocupado, Rafael Oliveira, com o futuro, e é comum, irmãos, é comum, nós seres humanos, é por isso que Salomão, ele escreve que um homem de bem, ele deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. Porque a primeira preocupação de um pai e de uma mãe é deixar um bem para o filho. Só que se você voltar lá no Gênesis, Abraão vai dar a Ismael um cantil d'água e um punhado de pão. Tem gente que mete o pau no patriarca, mas a Bíblia diz que Deus visita Agar, a mãe do menino, e diz que ele ia ser grande.
perito na flecha. Escute isso aqui. Porque a maior herança que um pai pode deixar para um filho é caráter, é honestidade. Tem pai que trabalha tanto, se mata de trabalhar, irmãos, aí depois fica lançando na face do filho: trabalhei por você, fiz tudo, mas deu caráter, ensinou no caminho. Quem está entendendo? Então diga: a maior herança que possamos deixar para os nossos filhos é caráter, é honestidade. Está devendo? Liga para a pessoa. Está perto? Vai lá na casa dela, bota a cara. Estou duro, mas estou aqui. Está ruim para mim, mas eu não vou fugir de você. A hora que clarear eu vou te pagar. A pior coisa é você ligar para o teu devedor e a pessoa não te atender. Às vezes tu nem quer cobrar. Às vezes você quer falar uma bênção, a pessoa não te atende, está com medo porque está devendo. Deus nos chamou, irmãos, para termos para dar. Quem está entendendo? Vamos ter para dar. Diga isso para 2 ou 3. Diga: vamos ter para dar. Diga para 2 ou 3, tu vai ter para dar. Tu vai ter para dar. Diga, Serjão da Márcia. Você vai ter tanta paz quando você se lançar aos pés do Senhor. Quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Escute isso aqui, Rafael. Que a última coisa que você vai se preocupar é com dinheiro. Deus proverá. Pastor Anderson, olha a resposta do patriarca para Isaac. Já mostrando Isaac o caminho, porque ele tinha falhado com Ismael. A verdade é essa. Mas olha a resposta dele: meu filho, Deus proverá. A nossa juventude tão amada são privilegiados, irmãos. Nossos jovens têm mania de grandeza. Eles escolhem comida, ligam para casa, perguntam o que tem para comer. Eles têm até melhor prato. Lá em casa nunca entrou um Duralex. Hoje eles têm. Qual é o teu prato preferido? Ah, irmãos, o meu é o que estava na mesa. E não era nem prato, irmãos. Se eu voltar no tempo aqui, vocês não vão entender. Se eu falar que eu comi em lata de goiabada, vocês vão dizer: mentira, pastor. Se eu falar que eu comia nos pratos de ágata, ninguém sabe nem o que é isso. Ágata. Aí Abraão respondeu: Deus proverá. O Pedro preocupado com o futuro. A grande maioria é preocupada com isso. Qual é a nossa preocupação? Olhe para cá, já estou encerrando. Trabalhar, juntar uma grana, separar o do remédio. Separar o do remédio. Tem que ter da farmácia. Ou ter um bom plano de saúde, sim ou não? Isso não é pecado. Mas Jesus já prevendo isso, Jesus disse, Mateus 6,33, não andeis cuidadosos. Pastor, como é que é isso? Então ninguém mais trabalha? Não é isso que Jesus... Eu estou pregando para uma igreja inteligente. Jesus está dizendo, basta a cada dia o seu... Jesus está dizendo, o que tem para resolver hoje, resolve hoje. Nós temos autônomos aqui, irmãos, que conseguem chegar atrasado no culto. Inadmissível, irmão. Não, meu patrão é a casa que eu trabalho, meu patrão não, irmão. Não, inadmissível. Não, inadmissível. Deu a hora do culto, para tudo. Isso chama-se priorizar o reino de Deus. Irmãos, nós temos tempo para resolver tudo. Nós temos 3 cultos na semana. Uma semana é composta de 7 dias. Nós nos reunimos
Sobrou 4 e você consegue arrumar compromisso no dia dos 3 cultos. Aí o negócio aperta. Senhor, o Senhor me conhece. É o Salmo 139. Tu sabe o meu deitar, o meu... Deus sabe, claro, ficou assistindo o programa, perdeu a hora do culto. Eu sei que você fez corpo mole para estar presente nos cultos. Tudo isso, irmãos, Deus, Jesus sabe, Ele nos conhece. É assim ou não é? Quer me preocupar? É Flamengo jogar domingo 4 horas da tarde. Tem gente que chega aqui e joga o blusão por cima da camisa do Flamengo. Queridos, o que eu falo aos irmãos, eu falo para mim, o ouvido mais próximo é o meu. É que às vezes a gente fica perguntando por que a coisa não vira, por que a coisa não acontece, por que não vai, por que fulano que chegou depois já foi, por que Bertano que nem tem essa intimidade toda já está lá na frente. Não sei, irmãos. Agora Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Se a gente não cuidar, irmãos, porque a vida ela é feita de meta, propósito e estratégia. Se você não fizer um cronograma com Deus, irmãos, devocional diária, período de oração, tempo para Deus. É tudo muito corrido, né? Não, irmãos. Tem gente que envia áudio de 15 minutos. Imagina se você pegar 10 desses 15 minutos, você envia o áudio para as pessoas, você parar para ouvir alguma coisa da parte de Deus, ou botar no canal da igreja. Essa mensagem de hoje está indo para o canal da igreja, irmãos. Vai lá, irmão, se inscreve no canal da sua igreja. Tantos pregadores que passam por aqui. E a turma da casa, irmãos, que representa o reino direitinho, sempre tem uma coisa boa para você, querido. Ocupa sua mente com a coisa do alto, irmãos. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Que a mente vazia verdadeiramente é a oficina. Mas nós não vamos, irmãos, pecar nesse aspecto. Que as pessoas olhem para você e digam, já vai para a igreja? Já fui. Que as pessoas olhem para você e digam, aí já veio o crente, chegou o crente. Sabe, eu não estou te convidando ao fanatismo não, mas é ter de fato uma identidade. Você tem que chegar num ambiente e as pessoas falarem, chegou o crente. Você tem que chegar no lugar e o piadista a conter. Aquela pessoa que manga de todos, que caçoa das pessoas, ela tem que olhar para você e falar, eu posso brincar com A, B e C, mas com a Sueli eu não posso, com a Rosângela eu não posso, com a Roberta eu não posso, porque ele tem que saber que contigo é diferente. Está entendendo, irmãos? E essas coisas se conquistam, irmãos. É posicionamento. Jesus está voltando. Hoje eu conversei com um obreiro. E ele perguntou para mim, pastor, como é que é esse negócio? Você ora de manhã, volta de tarde, à noite está aí, tá para lá, tá para cá. Ele passou 2 dias comigo, irmãos. Ele viu como é que o negócio é. Ele, pastor, como é que pode as pessoas ligando, mandando o zap? Eu falei, é assim, meu irmão, Deus me escolheu e eu abracei a causa. Então quando você tem consciência de quem você é em Deus, irmãos, você não fica confundido. Você não vai agradar a todo mundo não, tá? Deixa eu te dizer aqui, você não vai agradar a todo mundo, mas eu vou te fazer um pedido, agrade a Deus. Tá bom. Hoje, irmãos, pessoas que lá atrás zombavam de Siloé, por causa do compromisso, porque Deus não vai honrar descompromissado. Você quer chegar em algum lugar, compromisso, irmãos. Há um ditado secular, né, que o gado engorda sobre o olhar de quem? Mas isso muitas das vezes serve para a igreja. A gente quer ver a coisa acontecer, mas a gente não se posiciona, a gente não se qualifica. A gente não se prepara, a gente quer ganhar nossa esposa, nosso esposo, mas eles não vê a gente orando, eles não vê a gente com a Bíblia na mão, eles não vê a gente assistindo uma ministração, não tem louvor na nossa casa. Qual é a identidade que nós temos, irmãos? Você pertence ao reino de Deus. Diga para 2 ou 3, eu pertenço ao reino de Deus. Sai daqui hoje recitando essas palavras. Eu pertenço ao reino de Deus.
Qual a sua idade, meu filho? 16 anos. Olha, queria eu ter um vovô coruja assim. É sua irmã? Tua prima? Namorada? Que legal. 16 anos. O que você vai ser quando crescer? Servir? Quem crê na vitória aqui, qual é o seu nome? Rian. Quem crê na vitória do Rian? Ele quer servir. Vai além. É isso que você quer? É mesmo? Então antes de ir embora, dobre seu joelho e fale com Deus. Tá bom? Mas só quer servir e sair fora ou você quer seguir? Seguir? Está estudando? Está se preparando? A vitória é sua, não. Tem que se preparar. Quem quer, quer, meu irmão. Se você quer, é isso que Deus vai te dar. Quem está entendendo, irmãos? Esse Pedro, irmãos, só para finalizar, que em 10:28 de Marcos questionou Jesus a respeito da La Prata, do seu futuro, da sua aposentadoria, do plano de saúde, do auxílio emergencial à família. Eu perguntei para o presbítero Dinês, tendo a igreja, se Pedro, no discurso, no primeiro discurso, Atos capítulo de número, quantas almas se renderam? Quantas almas se renderam? Agora está subindo só ele e João para o templo. Aí eu perguntei para o presbítero aqui, presbítero, como é que um homem que ganha 3.000 almas para Jesus anda só com um companheiro? Diga para o seu irmão, você quer Jesus mesmo? Não mistura muito não. Seja seletivo. Observa mais. Sabe o que eu costumo dizer, irmãos, para a igreja? Eu não sei quanto tempo eu tenho na terra e não tenho nenhum. Tem gente que fica batendo na madeira. Irmãos, o apóstolo Paulo disse que morrer era lucro. Não que eu queira, mas hoje eu sei para onde eu vou. Pior é você morrer sem saber para onde vai. Mas deixa eu falar um negócio para você, de coração. Não mistura muito não. Seja seletivo. Você não precisa conversar mais do que 20 minutos para saber o que tem dentro da pessoa. Porque segundo o relato da Bíblia, a boca fala. Então numa conversa você já pega tudo. Esse aí é contendeiro, esse aí é falador, esse aí fala mal da vida, esse aí é maldizente. Esse aí não sabe se comportar, é muito brincalhão. Esse aí faz piada com os idosos. Esse aí não pode ver uma pessoa branca, amarela, asiática que faz piada. Sai de perto desse, dos escarnecedores. Sabe o que Davi disse para Salomão? Salomão, senta aqui, meu filho. Salmos 1. A história diz que Salomão estava no colo de Davi. Meu filho, não se detenha na mesa. Não se assenta na roda. Antes tenha o prazer no reino, na lei do Senhor. E na lei do Senhor, meu filho, medita de dia. Quer fazer a diferença? Olhe para cá. Olhe para cá. Escuta isso aqui, irmãos. Esse homem, e eu finalizo aqui e oro. Esse homem, por nome Caleb, ele fez uma congregação de aproximadamente 2.600.000 pessoas se calarem. 2.600.000 pessoas se calaram para ouvir a voz de Caleb na frente de Moisés. E Josué, seu sucessor. E Caleb disse, quem prometeu foi Deus. Mas qual é a senha, Caleb, para conquistar? O Senhor precisa se agradar de nós. Não correrás atrás de bênção. A bênção nos seguirão e nos alcançarão. Se nós agradarmos a Deus, a parentela vai entrar pela porta.
Se nós agradarmos a Deus, nós vamos alcançar as camadas da sociedade que precisam ser. Se nós agradarmos a Deus, o piadista da família vai se converter, o delinquente da rua vai se render aos pés do Senhor. Devagarinho Jesus está fazendo a obra. É que tem gente que quer ver. Quando Pedro jogava a rede aqui, o peixe vinha por baixo. Pedro não via, mas algo acontece. Fica de pé que eu quero orar junto com você. Diga para o seu irmão: às terça-feira em Siloé não é para amador não. Quer convidar alguém? Evita trazer na terça. Que é isso, pastor? Você conhece o seu amigo de verdade? Que é amigo, convida para a casa de Deus. Esse é amigo. Depois que eu me converti, os amigos tudo sumiram. Sumiu todo mundo, irmão. Sumiu, meu amigão. Essa barba é da hora, hein? Vou chegar aí. Sumiu, meu amigo. Você chega, já não bate a conversa, estou indesejado. É o beato, é a escarola, é o beato, Sumiu. É o fanático. Mas isso passa. Diga para o seu irmão, isso passa. Diga: essa rejeição será quebrada com a unção. Isaías 10, 27 ou 27, 10 diz que o jugo será despedaçado por causa da unção. E unção, irmãos, não se compra apesar de um alto preço para conquistar. E quando você estiver no azeite, no óleo, na unção, irmãos, pessoas vão vir de perto, vai vir de longe, os parentes vão te ligar, vão te pedir oração, vão pedir para botar o teu nome, vão perguntar onde é a sua igreja. Quando você chegar no nível que Jesus quer, que nível é esse? Alcançar as propriedades do reino de Deus. O reino de Deus, meu filho, ele é tomada a força. Diga para o seu irmão: é tomada a força. Força para vencer o cansaço, força para vencer a fadiga, força para vencer a preguiça, força para vencer os desafios do dia, força para vencer todo e qualquer levante que tenta parar a sua jornada, a sua caminhada. Quem recebe essa palavra? Quem recebe, feche os seus olhos agora, por gentileza. Você vai fazer uma alta análise aí, querido. Você vai fazer uma alta análise. Não é possível que nenhum parente chegou para você e te perguntou: o que é que está acontecendo? Você não é assim. É possível que um colega de serviço, um vizinho, não te questionou: peraí, cadê aquela unção? Cadê aquele sorriso? Cadê aquela alegria? Cadê aquela pessoa animada que quase me convenceu a ir para casa? Cadê? Não é possível. Você não pode se entregar. E não fica aborrecido com o pastor, não. O pastor só está sendo um instrumento de Deus para a tua e para a vida dele mesmo. Você não pode se render. Você não pode achar que está tudo bem, quando você mesmo sabe que não está, espiritualmente falando. Você tem que guerrear. Você não pode entregar os pontos. Quem escolhe Deus não perde, Bruno. Quem escolhe Deus não empata, Márcios. Quem escolhe Deus vence. Quem escolhe Deus chega. Quem escolhe Deus não fica para trás. Quem escolhe Deus é honrado perante a sociedade. Quem escolhe Deus, irmãos, o diabo apontou para um lado, mas Deus apontou para outro. Quem escolhe Deus canta o hino da vitória. Quem escolhe Deus não se abate. Quem escolhe Deus corrige o amigo. Na diplomacia corrige. Não fala assim não, rapaz. Lembra da maneira como... Quem escolhe Deus, irmãos, atrai adeptos para o reino de Deus. Quem jovem cheio de Deus traz coleguinha para a casa do Senhor. O homem cheio de Deus ganha colega de serviço. A mulher cheia de Deus ganha por onde passa, na fila do mercado. Quem escolhe Deus? Quem escolhe Deus? Quem escolhe Deus? Faz a sua reflexão aí.
Oh! Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Fui pensando então que decidi me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar exclusividade para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você. Desamparado você não fica. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não lhe honrar. Arabadaragai. Por que você parou? Mas sondei o teu coração e vi desejo de Cadê você? Cadê você? Fui pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto for sua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, seu Deus. Se fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não lhe honrar. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não lhe honrar. Feche seus olhos, curve a sua cerviz. Eu oro, agradeço a Deus pelas nossas vidas. Antes eu queria saber se tem alguém no nosso meio que quer pertencer ao reino de Deus, entregando a sua vida para Jesus. Olha o jovem aqui na frente. Isso, meu filho, isso, abraça aí, Cainã. Há mais alguém no nosso meio, irmãos, que reconhece que precisa? Eu preciso retomar. Pastor, perdi o fio da meada, o negócio está difícil, mas eu vou conseguir, eu vou persistir. Cadê você, irmãos, que perdeu o fio da meada? A ação fervorosa, já não tem mais força para orar, para buscar, para ler a palavra. Cadê você que já não consegue nem colocar sequer um louvor? Irmãos, batalha espiritual é coisa muito tremenda, irmãos. Coisas que outrora eram fáceis se tornam difíceis quando perdemos o fio da meada. Dobrar o joelho parece uma coisa fácil, mas sem o fio da meada, irmão, se torna uma coisa pesada, dificultosa. Cadê você que se encontra abatido, fraco? Venha. Irmãos, aqui é o lugar, irmãos. Aqui é a incubadora de Deus. Aqui é a incubadora de Deus, irmãos. Isso, o ambiente é do reino, é da casa.
para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida. Sou o Deus da tua vida. Meu Deus! Quem irá sentar à mesa enquanto concorre eu não lhe amar. Você pode estender sua mão para cá? Estende sua mão para cá. Estende sua mão para cá, irmãos. Não parece não, mas é um culto de ensino. É um culto de doutrina, irmãos. Doutrina raiz, doutrina pentecostal. Doutrina, irmãos, que, sabe, faz com que a seiva, o vertungo da palavra, o ruaque, o pneuma, possa tomar o seu devido lugar, irmãos. E nós sairmos cheios, determinados. Porque tudo começa com uma atitude. Tudo começa com uma determinação. Uma pessoa cheia de Deus, irmãos, não entra na frente não. Pai, em nome do Senhor Jesus, o inimigo das nossas almas, ele peleja, porque ele nos vê como seres fracos, limitados. Eu tenho certeza que ele assistiu o Senhor compilando o barro da mais desprezível argila e criando o homem, mas o Senhor soprou em nós propriedades celestiais, o teu espírito, o teu ruaque, o fôlego de vida. E é por isso que nós aqui nos encontramos, Senhor, porque reconhecemos a nossa dependência em Ti. O segredo da pessoa forte é nunca largar o Senhor. O segredo da força de Sansão era estar em comunhão plena com o Senhor. Sansão não era esses homens musculosos, mas a sua figura franzina intrigava a muitos que perguntavam: da onde vem a tua força, Sansão? E ele respondia: a minha força vem. Quem pode responder? A minha força vem do Senhor. Rabagai. Ó Deus, ó meu Senhor, toma a mente, Senhor, do jovem, toma a mente dos teus filhos. Repreenda o mal, a batalha é grande, a carreira é extensa, mas nós vamos chegar. Nós, quem crê nessa palavra, nós declare: nós vamos chegar. Diga: queira o diabo ou não, a vitória é do povo de Deus. Queira o inimigo ou não, a vitória é do povo de Deus. Levanta a mão no terceiro andar, irmãos. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Isso. Tem mesa para você nesse deserto. Tem água para você nesse monte. Vem até aqui. Receba o melhor de Deus. Imediatamente. Seus inimigos não vão ver você cair. Oh, meu Deus. Meu Deus. Você é o giro, é separado do Senhor. Desde o ventre. Tem mesa pra você nesse deserto. Até o momento. Tem água pra você nessa fonte. Receba o melhor. Vou contigo. Imediatamente. Seus inimigos. Queridos, nós vamos seguir para os nossos lares provisórios. Amém? Senhor, apresentamos os pertences dos seus filhos. Tem propósito, Senhor. Tem propósito. Cumpra, Senhor, porque o Senhor é cumpridor das suas promessas. Agora nos leve em paz e em segurança, nos guardando e nos livrando de todo mal, Senhor.